E aí, gurizada, beleza? Quem fala é Michel, de reagir a craques que poderiam ter sido maiores do que foram no futebol, do canal MVP. Vamos ver qual é que é, gurizada. No futebol, talento não é garantia de glória. Ao longo da história, vimos jogadores que tinham tudo para se tornarem lendas, mas por diversos motivos ficaram pelo caminho, seja por lesões, escolhas erradas, problemas pessoais ou simplesmente o peso de uma expectativa que nunca se concretizou. Então, se esse tipo de vídeo te interessa, fica aí porque eu garanto que você vai gostar. Muito prazer, o meu nome é João Victor, esse daqui é o canal do MVP e eu espero que vocês gostem. Marco Van Basten foi um daqueles jogadores que pareciam ter sido esculpidos para o futebol. Ele estreou profissionalmente pelo Ajax em 1982, substituindo ninguém menos do que Johan Cruyff. E como se fosse um sinal do destino, ele marcou um gol logo na sua estreia. Desde então, o craque passou a ser visto como o herdeiro natural da escola holandesa de futebol total. Com o Ajax, ele acumulou diversos títulos e momentos importantes. No total, foram incríveis 154 gols em 174 partidas, olha isso, cara. além de 3 campeonatos nacionais e uma Recopa Europeia. Mas de fato foi apenas com a camisa do Milan que o seu nome se eternizou. Lá na Itália, o Van Basten se tornou sinônimo de elegância e eficiência quando o assunto era bola na rede. Com a camisa rossoneira, ele conquistou 3 campeonatos italianos, 2 Champions Leagues e 2 mundiais de clubes. Em campo, o holandês era um centroavante completo, alto, técnico, inteligente e com uma capacidade de finalização quase que poética. O voleio dele contra a União Soviética na final da Euro de 1988 é considerado por muitos um dos gols mais bonitos da história. Naquela competição, ele foi artilheiro e protagonista absoluto, levando a Holanda ao seu único título europeu. O Van Basten venceu a Bola de Ouro 3 vezes, em 88, 89 e 1992. E era constantemente... Mas aí, cara, ele podia ser maior do que ele já era? Porra, tá louco! 3 bolas de ouro, tá louco, mano. Que isso, cara? Ganhou. Só não ganhou a Copa do Mundo com a Holanda. Atacante do mundo. Mas por trás de todo esse brilho havia um grande ponto fraco, que era o seu tornozelo. Desde a época de Ajax, ele já sofria com dores crônicas que se agravaram no Milan. Mesmo com todo o suporte médico, ele passou por 4 cirurgias e ficou 2 anos sem sequer entrar em campo. Em 1995, com apenas 30 anos de idade, o Van Basten anunciou a sua aposentadoria sem sequer ter jogado uma Copa do Mundo. Ah, mas ele aí podia ter sido maior se não tivesse essa lesão, mas mesmo assim, pô, tá louco, 3 ele é muito melhor do que muitos aí, filho, que tem só uma bola de ouro, mano. Pô, tá louco. O seu último jogo oficial foi em 93, e a imagem dele mancando no banco enquanto o Milan levantava mais um troféu é dolorosa para qualquer fã de futebol. Sem dúvidas nenhuma, o Van Basten é um dos melhores atacantes e jogadores de todos os tempos. Mas também entra naquela lista do e se ele tivesse continuado a jogar até os seus 35, 36, 37 anos de idade. Eu não tenho dúvidas nenhuma, por tudo que ele já vinha fazendo, que ele estaria no mesmo patamar do Messi, do Maradona e quem sabe do Pelé. Porque com 28 anos de idade, ele já tinha conquistado praticamente tudo a nível de clube e de seleção e já tinha vencido 3 bolas de ouro. Isso já tendo lesão no tornozelo desde a época do Ajax. Então, se não for... mas aí tu vai ter que ver porque quem tu vai trazer agora na próxima, porque para comparar ele, mesmo assim, ele é muito a nível, ele é nível top. Porque com 28 anos, me diz aí quem ganhou 3 bolas de ouro. Não tem. Agora eu quero ver quem vai ser o próximo. Ponto fraco, sem dúvidas alguma, o Van Basten estaria no panteão dos melhores de todos os tempos. Adriano Ribeiro, mais conhecido mundialmente como Adriano... Aí, ó, Adriano Imperador, cara, não, ele foi considerado um dos coisas, mas não ganhou. Cadê a bola de ouro do Adriano? Cadê a Champions League? Nem comparar com o Van Basten, não dá pra comparar, mano. Ele jogou o Adriano, porra, nem falar, pô, tá louco. Cara massa, mas não ganhou Copa do Mundo, não, se perdeu, deve ter ganhado um campeonato italiano.
Aí no Brasil ele ganhou algumas coisas. O Imperador é um dos casos mais emblemáticos de talento bruto que jogou não pra caralho, ó. uma lenda duradoura. Nascido na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, ele começou a sua trajetória no Flamengo. Com apenas 18 anos, ele já chamava a atenção pelo seu vigor físico e pela potência absurda na perna esquerda. Em 2001, o atacante foi vendido à Inter de Milão e logo no seu jogo de estreia, ele marcou um golaço de falta contra o Real Madrid. Porra. Um belo cartão de visita Foguete. que anunciava a chegada de um fenômeno. Na Itália, o Adriano viveu um assustador, porém curto auge na carreira. Após passagens pela Fiorentina e pelo Parma, ele voltou para a Inter de Milão em 2004 e se tornou titular absoluto. O seu desempenho foi simplesmente avassalador, marcando 15 gols em apenas 16 jogos na sua primeira temporada de retorno. Nesse período, ele inclusive ganhou o apelido de O Imperador e parecia destinado a dominar o futebol Pô, mas que europeu. chute é esse, Por lá, cara? ele Tá conquistou louco. 4 campeonatos italianos, 2 Copas da Itália Ganhou. e 2 Supercopas. Pela seleção brasileira, o Adriano também deixou o seu legado e brilhou intensamente. Ele foi artilheiro e melhor jogador da Copa América de 2004 e também da Copa das Confederações de 2005, sendo considerado o sucessor natural do Ronaldo Fenômeno. Na Copa de 2006, ele integrou o famoso quadrado mágico, ao lado do Kaká, do Ronaldinho e do Ronaldo. Mas tudo começou a desmoronar exatamente nesse ano, quando o seu pai, Almir Leite Ribeiro, faleceu de forma repentina. A perda foi simplesmente devastadora e o Adriano mergulhou em uma espiral de tristeza que se transformou posteriormente em uma depressão. Após isso, ele passou a enfrentar problemas com álcool, faltava treinos, ganhava peso e perdeu todo o seu foco. A Inter até tentou ajudá-lo, mas ele já não era o mesmo de antes. Em 2009, o craque voltou ao Flamengo e viveu um breve renascimento. No Brasil ele gastou. Sendo artilheiro do Brasileirão e peça-chave na conquista do título. A torcida o abraçou como um ídolo e ele parecia feliz novamente. Mas aquela boa fase acabou não durando muito tempo. Depois disso, o Adriano virou um verdadeiro andarilho do futebol, passando pela Roma, pelo Corinthians, Atlético Paranaense e até mesmo pelo Miami United dos Estados Unidos. Nenhuma dessas passagens teve brilho ou momentos relevantes. Em 2016, o Adriano encerrou oficialmente a sua carreira, deixando para trás uma trajetória marcada por momentos de glória e por um declínio doloroso de ser assistido. Infelizmente, a gente sabe como a morte do pai do Adriano Sim, isso aí afeta, cara. Não tem como não fenomenal. Porque quem viu aquele cara jogando na Inter, um verdadeiro tanque de guerra, veloz, muito forte e sabia meter muito gol, via naquele garoto um potencial incrível de ser o sucessor do Ronaldo e se tornar o melhor atacante de todo o planeta. E se o Adriano tivesse continuado com aquele foco e determinação, eu não tenho dúvidas nenhuma que ele seria o nosso centroavante na Copa de 2010, de 2014 e quem sabe na Copa de 2018. Mas infelizmente, isso aconteceu na vida dele e ele perdeu o foco completamente do futebol e não virou o que a gente esperava. Alexandre Pato surgiu como um dos maiores potenciais de toda... Cara, é tipo assim... Pô, Van Basten foi por causa de uma lesão. O Adriano, tá certo, pô, isso aí, que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho. Isso aí acaba com a mente do cara. Não teve mais. Mas e agora é o Pato? O que aconteceu com o Pato? Será que foi as lesões? Ou desistiu? A história do futebol brasileiro. Revelado pelo Internacional, ele estreou como profissional em 2006, com apenas 17 anos e rapidamente chamou a atenção do mundo do futebol ao participar da conquista do Mundial de Clubes contra o Barcelona. Naquela competição, ele se tornou o jogador mais jovem de todos os tempos a marcar em um torneio profissional da FIFA, superando um recorde que antes pertencia ao Pelé. Com habilidade técnica refinada, velocidade impressionante e uma capacidade de finalização muito natural, o Pato parecia destinado a se tornar um dos maiores atacantes de toda a sua geração. Em 2007, ele foi contratado pelo Milan, onde conviveu com lendas como o Kaká, o Maldini e o Ronaldo Fenômeno. Mesmo tão jovem, brilhou na equipe italiana e acumulou gols e atuações de destaque. Em 2009, o brasileiro foi eleito o Golden Boy, que é um prêmio dado ao melhor jogador sub-21 de toda a Europa, reforçando ainda mais a ideia de que o Brasil havia encontrado o seu novo craque na próxima década. O seu estilo de jogo era leve, fluido e criativo,
Um atacante que sabia se movimentar entre as linhas, driblar com facilidade e tinha uma finalização muito precisa. A torcida via nele o sucessor natural do Ronaldo, um jogador muito completo e que traria muitas glórias para o Brasil. E a expectativa é que ele liderasse a seleção brasileira por muitos anos. Só que a trajetória do Pato começou a dar errado por volta de 2010. Lesões musculares recorrentes passaram a limitar sua sequência de jogos e o afetaram diretamente. Cada recuperação vinha uma nova contusão e o Milan já não podia contar com toda a sua regularidade. Em 2013, ele voltou para o Brasil para jogar no Corinthians em uma transferência milionária. Não era para ter vindo pro Corinthians, títulos, ele não a sua tem passagem raça. ficou marcada de fato por um pênalti perdido contra o Grêmio, que gerou forte rejeição da torcida. A partir dali, a sua carreira viveu uma sequência de tentativas de volta por cima, mas que nunca se concretizaram. Outros fatores que pareciam contribuir para o seu declínio foi a fama precoce, o estilo de vida mais voltado para o entretenimento e a falta de ambição competitiva. Mesmo com passagens pela seleção brasileira e participações em torneios importantes, ele nunca sequer disputou uma Copa do Mundo, o que reforça ainda mais a sensação de que o seu potencial foi extremamente desperdiçado. O Alexandre Pato é, sem dúvidas nenhuma, o maior exemplo de que só talento no futebol moderno não basta. Tem que ter foco, determinação e você tem que se esforçar para você chegar e se manter no topo do futebol. Mas deixa aqui nos comentários se você também foi iludido pelo Alexandre Pato e achava que ele ia enviar o novo Ronaldo Fenômeno. Se ele te enganou também, deixa aqui abaixo. O Tostão é um dos nomes mais reverenciados da história do futebol brasileiro, não apenas pelo que ele fez em campo, mas também pelo que ele poderia ter feito se sua carreira não tivesse sido interrompida de forma tão precoce. Nascido em Belo Horizonte, ele começou no futebol de salão do Cruzeiro e rapidamente migrou para o campo, onde ele se destacou desde jovem. Com apenas 15 anos de idade, ele já atuava entre os profissionais e aos 19, ele liderou o Cruzeiro na histórica conquista da Taça do Brasil de 66. Derrotando o poderoso Santos do Pelé em 2 partidas memoráveis. Naquele torneio, Tostão já era visto como um gênio em formação e uma futura lenda do esporte. Durante a sua trajetória no Cruzeiro, o Tostão marcou incríveis 249 gols em apenas 378 jogos, se tornando o maior artilheiro da história do clube. Ele atuava como meio-campista avançado ou centroavante, mas a sua versatilidade permitia que o craque flutuasse entre as posições com muita naturalidade. Ele era um jogador cerebral, com uma inteligência tática refinada, visão de jogo privilegiada e uma capacidade de finalização excelente. Apesar dele não ser veloz e nem fisicamente imponente, o Tostão compensava com uma leitura de jogo, técnica e habilidade para criar espaços e tabelar com seus companheiros. Na seleção brasileira, ele foi peça essencial na conquista da Copa de 70, atuando como um falso 9 que confundia as defesas adversárias ao sair da área e abriu espaço para o Pelé, para o Jairzinho e para o Rivelino brilharem. Apesar de todo esse talento e reconhecimento, o Tostão viu a sua carreira ser interrompida por um problema decorrente de uma lesão no olho esquerdo. Em 1969, durante uma partida contra o Corinthians, ele foi atingido por um chute que deslocou e comprometeu a sua retina. Mesmo após cirurgia e retorno aos gramados, a condição se agravou com o passar do tempo. Em 1973, com apenas 26 anos de idade, ele foi aconselhado a se aposentar para não correr o risco de perder a visão completamente. A decisão, obviamente, foi dolorosa, mas era necessária de ser tomada. Após deixar os gramados, o Tostão se reinventou. O craque se formou em medicina, atuando como médico por alguns anos e depois se tornou um dos cronistas esportivos mais respeitados de todo o país. Ele também entra na lista de maiores IC do futebol, parando muito novo e mesmo assim estando entre os melhores de todos os tempos. Uma Copa do Mundo, tá louco? Mas então é isso, rapaziada. Essa é a minha lista. Vocês concordam, discordam com algum nome? Faltou alguém? Deixa tudo aqui nos comentários, beleza? Também deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso é muito importante e me incentiva a continuar produzindo mais e mais conteúdos, tá certo? Clica no botão de hypar, porque isso aí é extremamente importante e faz com que o YouTube entregue esse vídeo aqui para mais pessoas e me incentiva a estar produzindo quase que diariamente. Cara, vou te dizer assim, que pra mim, o Van Basten e o Tostão aí é uma diferença grande. Porque, tipo assim, 26 anos. Pô, o cara parou com 26 anos. Van Basten com 30, né? Mas parou por causa do tornozelo. E coisa parou por causa do olho.
O Adriano. O Adriano também é por causa. O bagulho é foda. O bagulho de família aí, de perder um familiar é foda também. Mexeu com a cabeça dele. E que nem o Pato a gente não sabe. O Pato só queria, eu acho que, curtir a vida, dinheiro e coisa, e deu. E já era. Ele não pensou muito no futebol. Podia ter sido o Pato, pensei que ia ser um craquezão, mano. Eu via ele, pô, tá louco. O Pato, tinha uma camiseta do Pato. Tinha mais do que a do Adriano. Da Adriano não tinha. Em 2006 eu ainda não era tão ligado assim no futebol, né, cara? Mas é que nem coisa. Ali o Pato, eu era fã do Pato. Pensei que o Pato ia ser bom, como o Ganso. Pensei que os caras iam estar na Copa do Mundo ganhando Copa, esses bagulho, direto. Então, segurizar até a próxima. Foi.